meus jovens cientistas! Eu sou a professora Aldaleia Santos, sua professora de ciências, e vamos para a nossa aula de número 44, revisão e avaliação. E vamos para a nossa revisão. Olá, meus jovens cientistas! Vamos desvendar os mistérios das substâncias. Mas antes, a professora quer que você dê uma olhadinha aqui na nossa imagem, certo? Nós estamos aqui nós vemos uma representação de quê? De átomos e moléculas. Professora, átomo? Sim, átomo. Guarde essa informação. Átomo é o que a gente chama também de elemento químico, certo? Então, cada uma dessas bolinhas aqui representada representa um elemento químico, certo? Que juntos formam o quê? As substâncias. E, obviamente, misturados formam as misturas, certo? Então, vamos lá. O que são substâncias? Imagine, um universo formado por minúsculos blocos de Lego, cada um representando um tipo de átomo. Esses átomos podem se unir de diferentes maneiras, criando estruturas incríveis que nós chamamos de substâncias. Então, como nós vimos na imagem anterior, o átomo seria cada uma daquelas pecinhas ali, identificadas, certo? Então, os átomos aqui é cada uma bolinha preta, uma bolinha branca. Isso daqui é um átomo, é um elemento químico, certo? Então, as substâncias, elas são como os ingredientes de um bolo. Cada um tem suas propriedades únicas que definem sua natureza, certo? Então, quais são os tipos de substâncias que nós encontramos na natureza, professora? Nós temos as substâncias simples, Imagine blocos de Lego, novamente, de apenas uma cor. Então, as substâncias simples são formadas por um único tipo de átomo ou elemento químico, como o oxigênio. Aí está escrito O2, certo? Porque é o gás oxigênio. No ar que respiramos, ou o ferro, nas panelas de cozinha. Então, isso são substâncias simples. Vamos ver outros exemplos. Nós temos aí, observem aí, gás oxigênio, nós vamos ter 2 átomos de oxigênio, certo? Mas o elemento químico é qual? O oxigênio. Gás nitrogênio, temos aí a representação, 2 moléculas de gás nitrogênio. E o gás hidrogênio, Então, vejam aí, esses são os gases que estão aqui na nossa atmosfera. Nós temos o ozônio, certo? Olha, observem aí, já são 3 moléculas de oxigênio. O fósforo e o enxofre, certo? Professora, enxofre, para você ter uma ideia, o nosso cabelo, ele enrola porque ele tem pontes de enxofre. Quando essa ponte de enxofre quebra, o nosso cabelo enrola. E aí, por isso que quando você passa ali, uma chapinha, um objeto quente, faz com que essa ligação do enxofre se estabeleça e ali você tem o cabelo como o da professora. O cabelo da professora está escovado, mas ele naturalmente é todo encaracolado por conta da quebra das pontes de enxofre que estão aqui na constituição do nosso cabelo. Está vendo como os átomos estão realmente no nosso corpo? Essas moléculas incríveis. Então, vamos ver mais um exemplo aqui, agora já de substâncias compostas. As substâncias compostas também são chamadas de compostos químicos, que são formados em reações químicas por átomos
ou íons de diferentes elementos. Então, vamos observar aqui os exemplos. Vejam aí. Nós temos o étano, né, com carbono e hidrogênio, o ácido clorídrico, hidrogênio e cloro, dióxido de carbono, uma molécula de carbono, duas de oxigênio, a água, né, que todos conhecemos, o H2O, o metano, o trióxido de silênio. Então, todas são substâncias compostas. Substâncias simples, eu vou ter um elemento químico. Substâncias compostas, eu vou ter de 2 ou mais elementos químicos, certo? Guardem essa informação. E agora vamos explorar as propriedades. Cada substância possui características especiais, como se fossem suas impressões digitais. Essas propriedades não nos permitem identificá-las e diferenciá-las. Nós vemos aí densidade, massa e volume, certo? Então, a substância, né, a matéria, ela é identificada por essas características de densidade, massa e volume. Também ponto de fusão e ebulição. Imagine que cada substância tem uma temperatura específica para derreter, um ponto de fusão e outra para virar vapor, ponto de ebulição. Ponto de fusão é quando muda de sólido para líquido. Ponto de ebulição é de líquido para gasoso, certo? Então, vamos ver aí agora uma animação demonstrando isso. Olá, meus queridos, professor Paulo aqui. Hoje eu vim trazer para vocês uma explicação sobre mudança de estado físico. Elas também são chamadas de estado de agregação. Como assim? Note aí que você está vendo que eu tenho um frasco onde eu tenho algumas moléculas ali que estão, né, balançando. E essas moléculas, elas estão agregadas, elas estão juntas. E esse estado é chamado de estado sólido. Quando eu vou aquecendo, essas moléculas elas começam a se soltar mais. Então note que o estado líquido é o estado que a gente tem das moléculas que estão mais soltas. Tá? Ah, professor, então o estado sólido é quando elas estão juntinhas. Exatamente, o líquido estão mais soltas. À medida que eu aqueço aqui, que você consegue ver algumas moléculas já subindo ali, é o estado gasoso, onde elas estão espalhadas. Então é importante você entender a diferença entre esses três estados. Mas uma coisa curiosa, note que aqui a gente tem o neônio, aqui nós temos o argônio, se comporta da mesma forma. Aqui nós temos o oxigênio, da mesma forma ele se comporta igual. Já a água, o que acontece? Da mesma forma, nós temos o estado gasoso, o estado líquido da mesma forma ali. Só que a água, ela tem uma curiosidade. Quando nós congelamos, e você já deve ter feito isso, se não é um experimento interessante de fazer em casa, quando você coloca água e enche uma garrafa de água e coloca na geladeira, o que acontece? Ela estoura essa garrafa por dentro, porque quando a água congela, ela vai ter esse espaço, esse aumento de volume que é diferente aqui do oxigênio, que forma um quadradinho, toda certinho ali direitinho, mas a água tem essa característica. Então, eu gostaria aqui de mostrar para vocês e que vocês entendessem dessa aula todos os estados físicos, sólido, líquido e gasoso, tá bom? Então, até a próxima. Viram aí? Descobriram por quê? Que quando você coloca, né, a água no congelador, ela aumenta de volume? Por causa do quê? Da sua estrutura, né, de molécula. Então, a estrutura de molécula dela, ao passar para o estado sólido, ganha uma nova conformação que aumenta o espaço entre essas moléculas, certo? Que nem está aqui, ó, bem espaçadinho. E o exemplo que nós vimos, os outros exemplos, isso estava mais o quê? Compactado. Porque mesmo no estado sólido, sempre vai ter um espaço entre as moléculas, certo? Então, vamos ver aqui essa curiosidade. A água, por exemplo, derrete, né, a 0
graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius, enquanto o ferro derrete a uma temperatura muito mais elevada, cerca de 1538 graus Celsius, certo? Para isso, para você ver aí a diferença da estrutura das moléculas. Então, passando agora para a densidade. A densidade é a relação existente entre a massa e o volume de um material e uma dada pressão e temperatura. Imagine que cada substância tem um peso próprio por volume. E aí vemos o princípio de Arquimedes, que diz o quê? Que toda substância, né, vai ter aí atuando sobre ela, no meio fluido, o quê? A gravidade e o impulso. Ou seja, a gravidade empurra para baixo e o impulso empurra para cima, certo? E aí nós calculamos esse volume do objeto colocado de que forma? Na hora que eu introduzo ele, o líquido que sair vai representar o volume desse objeto, correto? Então, assim eu identifico que a questão da densidade. E quando um material sofre alteração de temperatura e pressão, o resultado também é a densidade, ou seja, a associação que se encontra entre a massa e volume desse mesmo material. Então, observe, quando um material nós dizemos que ele tem baixa densidade, as moléculas estão mais dispersas. E quando tem densidade elevada, as moléculas vão estar o quê? Mais unidas, certo? Os corpos mais densos concentram mais massa num determinado volume, certo? Então, assim que a gente identifica a densidade. A água, ao solidificar, adquire um arranjo hexagonal, mais volumoso que o arranjo das moléculas no líquido, quando próximas da solidificação. E é por isso que o volume, né, quando a água muda de líquido para sólido, aumenta, por conta dessa estrutura aí do arranjo entre as moléculas, certo? E quais são os fatores que afetam a densidade? A temperatura é um fator que altera a densidade, pelo fato de que os corpos dilatam com o tamanho da temperatura, com o aumento da temperatura, ou seja, tem o volume aumentado. Já a massa não se altera com o aumento da temperatura, ou seja, é esperado que o aumento da temperatura faça a densidade cair, por conta da dilatação do material. Então, nós temos o líquido, congelou, vai aumentar o volume, certo? Descongelou, volta a ter o mesmo volume anterior, por conta apenas da estrutura física, como vocês estão vendo aí, observando. Então, vamos agora para o exemplo de substâncias simples. Vamos lá. Nós temos o oxigênio, que tem aí como importância essencial, né, para a nossa respiração celular de todos os seres vivos. E o uso, gás medicinal, produção de aço, propelentes em foguetes, o oxigênio é utilizado para isso. Aplicações nos hospitais, nas indústrias siderúrgica, indústria aeroespacial, no meio ambiente, é essencial para o equilíbrio dos ecossistemas e combate às mudanças climáticas. Então, vamos ver aí a formação do ozônio. Observem que nós temos aí, né, a molécula de oxigênio. Quando a molécula sofre aí uma descarga elétrica, né, ela vai se separar e tornar-se um átomo de oxigênio. Mas em seguida ela faz o quê? Ela se une a outra molécula, formando ali, transformando no ozônio, ou seja, com 3 moléculas de oxigênio, certo? E aonde, professora, eu encontro esse ozônio? Esse ozônio ele é de extrema importância, observem a imagem, para a formação da camada de ozônio. Camada de ozônio, professora, sim, essa camada ela atua como proteção dos raios solares, da poeira solar também, né, dos fragmentos que existem dentro do sistema, nosso sistema solar, para que não haja o impacto disso no nosso planeta. A nossa camada de ozônio está aí atuando como uma proteção, certo?
Outro exemplo de substância simples, nós temos o ferro, com a importância constituinte da hemoglobina, né, no sangue, transportando oxigênio, uso na construção civil, produção de veículos, fabricação de eletrodomésticos, aplicações em edifícios, fábricas de automóveis, indústria de eletrodomésticos, no meio ambiente, reciclagem fundamental para reduzir a extração de minérios e impactos ambientais. Contudo, observem aqui a imagem, o ferro, ele também está na nossa hemácia, através da estrutura da hemoglobina. Você sabia que é o ferro lá dentro que faz a junção da molécula de oxigênio? Nós sabemos que a nossa hemácia é quem faz o transporte, certo? E quem faz o oxigênio se fixar dentro da nossa hemácia é o ferro presente aí. Então, veja aí como sim, os átomos estão sim no nosso corpo e desempenhando funções essenciais. Vamos agora para substâncias compostas, como a água, importância essencial para a vida na Terra, dissolvendo nutrientes e regulando a temperatura. Uso, água potável, irrigação de plantações, geração de energia hidrelétrica e a aplicação em casas, agricultura, usinas hidrelétricas, meio ambiente, conservação e uso racional para garantir a disponibilidade para as futuras gerações. E estudar as substâncias nos permite compreender o mundo ao nosso redor, como os materiais são formados, como funcionam e como interagem com o meio ambiente, desenvolver novas tecnologias, criar materiais inovadores com propriedades específicas para as diversas aplicações, e resolver problemas ambientais, buscando soluções para a poluição, o uso racional dos recursos naturais e a preservação do meio ambiente. Então, vamos agora ver o exemplo, né, das misturas homogêneas e heterogêneas. Olá, meus jovens cientistas! Olha onde a professora está, num laboratório de ciências. E por que, professora? Porque hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre as misturas. Vamos ver os tipos de misturas que nós temos. Nós classificamos as misturas em homogêneas e heterogêneas. As submisturas homogêneas, elas são aquelas que, ao nosso olho nu, nós não conseguimos distinguir os elementos que compõem aquela mistura. E a mistura heterogênea é aquela que, ao olhar para a mistura, a gente consegue identificar fases, certo? E os elementos que ali compõem. E aqui nós vamos ter o exemplo de misturas homogêneas. Então, vamos aqui para o nosso primeiro exemplo. Observem, nós temos aqui água e sal que nós temos em casa, correto? E quando eu adiciono o sal quando eu observo, eu já não identifico. Eu tenho apenas uma fase na substância. Essa é a principal característica das substâncias homogêneas. Vamos para um segundo exemplo. Observem aqui. Água e café, nosso café solúvel, certo? Quando eu pego um pouquinho de café, coloco na água, o que vai acontecer? Ele vai se diluir, se misturar com a água. Uma fase, certo? Por último, nós vamos ter o quê? A água e o álcool. Álcool que você tem em casa, álcool líquido. Você consegue identificar o álcool na água? Não. Então,
Essa é a característica da mistura homogênea. Você vai colocar duas substâncias e visualmente você não consegue diferenciar, certo? Vamos agora para o exemplo das nossas misturas heterogêneas. E agora nós vamos ver exemplos de misturas heterogêneas. Heterogêneas, professora? Sim. A diferença vai ser o quê? Que você vai conseguir, a olho nu, identificar os elementos que a professora vai misturar, certo? Então, veja aqui o nosso primeiro exemplo. Olha, quem reconhece? Vamos ver quem vai reconhecer. Muito bem, acertaram. Professora, isso aí é açaí? Isso é um açaí. São os carocinhos de açaí, certo? E aqui nós temos uma água. Então, quando a gente coloca o açaí na água, e aqui, ó, você ainda identifica o açaí, certo? Ele é uma mistura heterogênea, porque nós identificamos aqui os elementos que compõem essa substância, essa mistura. E agora nós vamos para um outro exemplo. O nosso arroz com feijão. Nós temos duas substâncias, certo? Que quando eu coloco o arroz e o feijão se transformou em outra coisa? Não, né? Ele continua sendo arroz e continua sendo feijão. Então, é também um exemplo de mistura heterogênea. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Esse é o mais clássico da mistura heterogênea, que é o quê? A água e óleo Então, aqui, ó, nós observamos melhor as fases. Então, você vê uma fase e o óleo na segunda fase, certo? Sendo assim, o nosso exemplo clássico de mistura heterogênea. Espero que você tenha gostado da nossa demonstração e lembrando, crianças, experimentos de ciências são super legais, mas não devem ser feitos sozinhos, certo? Quando você quiser reproduzir em casa, faça sempre com o acompanhamento de uma pessoa adulta ou do seu professor. Muito bem, espero que você tenha aí consolidado a diferença entre mistura homogênea e heterogênea. Mas quais são os tipos de misturas que podemos encontrar? Nós vamos encontrar as misturas na forma líquida, sólida e gasosa. E qual é a classificação das misturas, professora? Nós temos as misturas heterogêneas e misturas homogêneas, certo? Como nós estamos vendo aí, água e óleo, heterogênea, água e sal, homogênea. E como é feita a separação de misturas heterogêneas, professora? Nós temos a sedimentação, decatação, centrifugação, filtração, levigação e imantação. Mas as misturas heterogêneas não apresentam as mesmas propriedades em sua extensão, apresentando duas ou mais fases. As separações que envolvem esse sistema utilizam-se dessas propriedades para promover o fracionamento de misturas. Então, vamos ver aí os tipos, né, de separação agora de misturas homogêneas. Destilação simples. Temos a destilação fracionada. Qual é a diferença, professora? O ponto de ebulição, certo? Na fracionada, cada ponto de ebulição eu vou ter um tipo de produto. Na extração, onde nós vamos ter ali a água e o óleo, então, na extração eu consigo tirar uma das fases que eu desejo, certo? Na evaporação,
nós temos aqui o exemplo do que? A água sendo aquecida e o vapor saindo. Essa é a evaporação, mas nós fazemos evaporação em casa também, quando nós colocamos nossa roupa para secar. Um outro exemplo é a liquefação, certo? Onde nós vemos aí a formação de transformação, né, do vapor em líquido, como observamos aí na parede do copo. E como vemos essas misturas fazendo parte da nossa vida, professora? Como vemos essas misturas? Vamos ver aqui uns exemplos. Dentro dos alimentos, nós vamos ter, de exemplo de misturas homogêneas, gelatina, manteiga, maionese, molho de tomate, né, sem pedaços, porque se eu consigo ver os pedacinhos, ela se torna heterogênea. Outros exemplos gostosos, né, nos nossos alimentos de misturas heterogêneas, o nosso cuscuz com charque, baião de dois, pão com tucumã e queijo, muqueca de tucunaré. Então, explorando, né, as propriedades das misturas, a homogênea vai ter a aparência uniforme, sem distinção dos componentes, como, por exemplo, o suco de laranja, quando ele é filtrado, né, e a separação por métodos especiais, filtração e centrifugação. Outro exemplo de heterogêneas, aparência, né, com a distinção dos componentes, por exemplo, uma salada de fruta, você identifica tudo que está ali. E separação por método simples, catação ou decantação. E os usos incríveis das misturas, professoras? Nas homogêneas, nós temos as vitaminas para fortalecer o nosso corpo, medicamentos para curar doenças, tintas para colorir o mundo. Heterogêneas, alimentos nutritivos para saciar a fome, materiais de construção para criar lares, produtos de limpeza para manter a higiene. Então, em resumo, as características são: o aspecto, né, da mistura homogênea é uniforme, da mistura heterogênea não uniforme. As fases, na mistura homogênea, eu vejo uma fase, na mistura heterogênea, duas ou mais. E exemplos da mistura homogênea: água com sal, o A, e na mistura heterogênea, água e óleo e granito, certo? Então, muito obrigada pela sua atenção e até a próxima revisão.